e não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, devia ser. Tudo que eu tenho em Deus. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, mesmo sem merecermos. Pode se assentar. Aleluia. Mesmo sem merecermos, mesmo sendo falhos e pecadores, a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias, e ela é a causa de nós não sermos consumidos vivos. A palavra do Senhor fala que ela se renova a cada manhã. Antes do amanhecer, a misericórdia do Senhor já está trabalhando de nós, nos dando livramento, nos dando uma nova oportunidade. E Deus ele é amor. E por mais que nós falhamos, somos errantes, muitas das vezes não servimos Deus na medida que Ele quer, mas mesmo assim Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nós melhorarmos, de nós aprendermos e nos aperfeiçoarmos através da Sua palavra, para nós venhamos crescermos e avançarmos. Amém? Quero estar deixando essa mensagem para os irmãos, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Hoje nós vamos aprender sobre a obediência. Se você puder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Nós sabemos que tudo tem um preço. Tudo tem um preço a ser pago. Tudo tem que ter um esforço. Tudo tem que ter uma dedicação, uma determinação, um objetivo plantado dentro de nós, aonde nós queremos chegar, o que nós queremos conquistar, e criar em nós a capacidade de nos levantar todos os dias para alcançar as promessas de Deus. Deus, Ele nos dá essa força e essa liberdade. Deus, Ele não vai colocar nada fácil nas nossas mãos. Nos deu autoridade, nos deu força, nos dá ousadia, nos dá visão. Aleluia. Para nós não viver num limite. Para nós não vivermos uma vida limitada, mas que todos os dias nós iremos prosseguir com um alvo, a qual nós queremos atingir esse alvo. E eu pergunto para mim e para você, aonde nós queremos chegar? Que objetivo nós queremos conquistar? E nós sabemos que tudo tem um preço, aonde para alguns é fácil, para outros tem dificuldade, para alguns parece fácil, para outros não parece fácil. E Deus, Ele compreende isso perfeitamente, porque Ele sabe da sua limitação, Ele sabe da minha limitação, e é o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Todos os dias, para nós alcançarmos as promessas. E é uma palavra muito pequena, que ela chama obediência e desobediência. E nós sabemos que obedecer é muito mais difícil, porque ela vai exigir não o meu querer. A desobediência, ela desencadeia dentro de mim, me levando para distante da promessa. E é muito mais fácil nós desobedecermos do que nós obedecermos. Isso é com todo ser humano. Obedecer, aqui nós vemos que em Deuteronômio 28, que eu já vou ler, ela vai não obedecer o meu eu, não ouvir as minhas vontades, não acreditar nas minhas ideias e não viver pelo que eu penso, mas renunciar tudo que eu sou
para obedecer à vontade dele. Aleluia. E isso que vai gerar grandes coisas na minha vida e na sua vida. E aqui nós vemos que em Deuteronômio o Senhor ele fala assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordena, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. E o Senhor declara: bendito será tu na cidade, bendito será tu no teu campo, bendito será o fruto do teu ventre, como igualmente a colheita da tua terra, os bezerros e cordeiros do teu rebanho. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será o entrares e bendito será o saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarão contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como todos o teu trabalho realizado pelas tuas mãos. O teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concedeste. O Senhor fará de ti um povo santo, exatamente como prometeu o juramento, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então todos os povos de Bertiogas verão que és abençoados e protegido pelo Senhor e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e na colheita abundante da tua terra generosa. E aqui nós vemos no 12: o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva na sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti cabeça de nações e não cauda, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que nesse dia Ele te ordena, para guardar, cumprir. Sendo assim, estará sempre por cima e nunca por baixo. Porquanto não te desviará, nem para a direita e nem para a esquerda, em qualquer desses mandamentos que hoje o Senhor nos ordena, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. A palavra ela prega por si só. Deus ele começa a instruir ao povo dele ou a qualquer ser humano, porque todos nós queremos ser abençoados, né, irmão? Todos nós queremos ser prósperos, todos nós queremos ter uma vida abençoada. Por quem? Por Deus. Só que Deus, na sua palavra, tem regras e tem princípios para seguir. Não, ele fala que se fielmente nós obedecer a palavra do Senhor, tendo zelo de seguir os mandamentos que Ele ordena, Ele fala: eu vou te exaltar sobre todas as nações. E aqui está o segredo de qualquer ser humano ser abençoado por Deus. E aqui não é só relacionado a dinheiro, porque muitas das vezes as pessoas falam da prosperidade e as pessoas focam no que é financeiro. Mas nós vemos que tem pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, mas elas não têm o principal, que é a presença de Deus. Porque Deus, quando ele se dispõe a dar essa oportunidade, a nos direcionar a essa palavra, Deus ele está dizendo: se você obedecer a minha palavra, eu vou trabalhar em todas as áreas da sua vida. Você vai ter o dinheiro,
Você vai ter um casamento restaurado, você vai ter uma família restaurada, você vai ter a minha presença dentro de você. Porque Deus, ele não trabalha por metade. Deus, ele trabalha por completo. Porque tem pessoas que tudo que elas têm é dinheiro. E do que vale eu ser próspero e não ter Deus na minha vida? E não ter Cristo na minha vida? E Deus, ele propõe, se nós fielmente obedecer a palavra dele. Nós sabemos que quando o ser humano ele teve um entendimento do que é o bem e o que é o mal, nós temos a capacidade de escolha. Antes de eu fazer o mal, eu tenho uma conclusão dentro de mim que aquilo vai trazer um prejuízo para a minha vida e que não vai mudar nada na minha vida, a não ser trazer consequências de atraso de eu viver algo de Deus. Por isso que a palavra fala as maldições decorrentes à obediência, à desobediência, porque a desobediência a Deus, ela só traz consequências ruins. Como a palavra foi lida aqui na palavra oficial, onde Deus falou assim: eu bem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, são planos de paz e não de mal, para dar a esperança de um futuro. Aleluia. Deus, ele fala: eu sei, eu é quem bem sei os planos que eu tenho para cada ser humano, são planos de bem e não de mal. Deus, ele nos está dando uma garantia que os planos que ele tem para nossas vidas são perfeitos, mas nós precisamos obedecer, escolher obedecer ou desobedecer. E ele está falando assim: qualquer ser humano hoje, se você perguntar para qualquer pessoa hoje em relação o que é ruim, o que é bom, o que desagrada a Deus, o que não agrada a Deus, todos sabem. E aqui é onde Deus fala: filho, filha, você quer ser bem sucedido? Não é só você ter ouvido a palavra, não é só você ter ouvido falar de Deus, é você querer obedecer a voz dele. Aleluia. É você querer fielmente obedecer a palavra do Senhor. Ele está falando aqui: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor. E aqui ele fala assim: o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. E aqui no 2, ele vai enfatizar, ele fala assim: se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Aleluia. Nós precisamos correr atrás das bênçãos? Não precisamos. Deus, ele está falando: se nós ouvir a voz de Deus através da sua palavra e nos esforçarmos a obedecer, ele está falando: se nós se prontificar a ser fiel à voz do Senhor, a todos os dias lutar para obedecer aquilo que ele nos pede, ele fala assim: as bênçãos, elas vão te acompanhar. Você não precisa me pedir nada, porque as bênçãos vão te acompanhar, porque todos os dias você está sendo fiel à minha voz, você está sendo fiel à minha palavra. Aleluia. Muitas das vezes nós brigamos com Deus: Deus, por que não acontece isso na minha vida? Por que nada dá certo na minha vida? E nós questionamos Deus em nós. Tem uma mensagem que apareceu nas minhas redes sociais em dia de muitos anos, onde o povo foi paralisado no deserto, onde estava perto deles alcançar a promessa, mas eles começaram a murmurar e atrasou. E aqui hoje nós questionamos que aquele povo, ele endureceu o coração para Deus. E nós, será se nós não temos endurecido o coração para Deus? Porque quando nós endurecemos o nosso coração para o Senhor, nós travamos a vontade dele se cumprir nas nossas vidas. Deus, ele fala assim, que o Espírito Santo, ele bate na porta do nosso coração
E se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra. E Ele faz morada, e Ele muda o rumo da nossa história. Mas Ele fala assim, se alguém abrir, porque Deus Ele não vai fazer nada se nós não permitirmos, se nós não dermos acesso. E a obediência, ela dá um grande acesso a Deus. Porque Deus Ele olha para mim, para você, e Ele vê o seu esforço. Deus Ele olha para o seu coração e vê a sua determinação. Quando nós éramos do mundo, que nós vivíamos uma vida completamente fora da direção de Deus, fazendo aquilo que parecia que aos nossos olhos que era bom, Deus Ele fala caminhos que para o homem parece bom, mas no final só traz amargura. Em outra tradução fala assim, amarga como fel e traz gemidos de dores. Porque a desobediência, por não querermos seguir aquilo que Deus pede, só traz prejuízo. Deus Ele deu essa capacidade de inteligência para mim e para você de escolha. O que vai trazer benefício, o que vai trazer prejuízo. Nós vemos que o povo andou 40 anos rodando, e foram morrendo, e foram envelhecendo, morrendo, e não alcançou. Por quê? Era o plano de Deus para a vida deles? Não era. E quando de nós nascemos, crescemos, ficamos jovens, idosos, vamos morrendo, e não alcançamos o que Deus tem para nossas vidas, não é culpa de Deus. É culpa de nós não se submeter à voz dele. Porque muitas das vezes Deus vai exigir de nós coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão. Muitas das vezes Deus Ele vai exigir que eu abra mão de algumas coisas que agrade a mim, porque a minha vontade não é perfeita. A vontade dele é perfeita. E mesmo que doa, muitas das vezes nós tirar fora, obedecer a Deus, vai valer a pena. E aqui nós vemos que no 3, ele fala assim, bendito será tu na cidade, e bendito será tu no campo. Tem pessoas que elas vêm de uma cidade para outra, irmão, né? Ezequiel, falando assim, hoje eu vim para essa cidade, aqui não deu nada certo para mim, eu vou embora para outra. E aí ela está rodando, achando que o problema é mudar de cidade. E às vezes o problema é só ela parar e dizer assim, Deus, a partir de hoje, eu vou ser direcionado por ti. E eu creio que o Senhor Ele é o Deus que Ele faz sair codornizes do mar para alimentar o povo. Que Deus não precisa que você mude de cidade. Deus Ele não precisa que você mude de bairro. Deus Ele não precisa que você mude de casa. Deus Ele cria as coisas do nada. Aleluia. Você pode estar no meio do maior deserto da sua vida. Deus Ele vai fazer brotar. Se você for fiel e obediente a Ele, vai ser através disso aqui, da obediência. Ele fala assim, bendito será tu na cidade, no campo, onde é o campo, é onde nós trabalhamos. Aleluia. Bendito será o fruto do teu ventre, que é os teus filhos. Bendito será o teu cesto, bendito será o entrares e bendito será o saíres. O Senhor fala assim, o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantaram contra ti. Olha só, Deus, muitas das vezes nós ficamos pelejando com o inimigo, fica pelejando contra os levantes. Deus Ele está falando, você não precisa mover um dedo, porque Ele mesmo fará com que os nossos inimigos sejam derrotados diante da nossa presença. O Senhor fala, eles podem vir por um caminho, mas vão sair, não vão acertar nem o caminho de volta, é por certo caminho, sai correndo igual doido. O Senhor enviará as bênçãos no teu celeiro. O celeiro é onde na nossa despensa. Bem como o trabalho realizado pelas tuas mãos, o Senhor te abençoará ricamente na boa terra que te concede.
E aqui no 10 ele fala: então todo o povo da terra, todo o povo do bairro, todo o povo de Bertioga, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos nos justificar. A nossa obediência é com nós e Deus. Todas as pessoas que um dia olhou para mim, para você, e viu que nós estávamos necessitados, e vimos que nós estávamos sem nada, olhávamos para nós e falavam assim: aquilo não tem jeito, aquilo vai ser um derrotado, não tem jeito para a vida dele. Eles vão ter que ver o poder do Senhor manifestado sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia. Não adianta, é eu e Deus, é você e Deus, é a sua obediência, porque Deus, ele olha para o seu coração. Nós não precisamos provar obediência para homens. Deus, ele está falando: você só precisa ser fiel a mim, ouvir a minha voz. Todo o povo verão que és abençoado e protegido por Deus. Aleluia. Todos vão olhar para mim, para você, e vão reconhecer, vão ter que ver o mover de Deus na tua vida e na tua casa. O Senhor concederá grande prosperidade no fruto saudável do teus ventres. Porque quando Deus, ele manda a bênção para você, ele não manda somente para você, ele manda para os teus filhos, ele manda para os teus netos, ele manda para a tua parentela inteira. Ele vai mandar salvação para você, vai mandar salvação para os seus filhos, vai mandar salvação para os teus netos, e alcançará a tua descendência. Aleluia. Através de um. Deus, ele só precisa de um que se levante e fale assim: Deus, eis-me aqui, eu estou disposto a obedecer a tua voz. Deus, ele só precisa disso, e você não vai fazer mais nada. As bênçãos te alcançarão. Todo o plano de Deus, toda a promessa do Senhor te alcançará. Por quê? Porque ele está vendo a sua fidelidade. E ele fala aqui no verso 12: o Senhor te abrirá o céu. Aleluia. Deus, ele está falando: o Senhor te abrirá o céu, o depósito do teu, e o depósito do seu tesouro. Isso está dizendo o quê? Deus, ele tem tesouros. Glória. Deus, ele tem muitas coisas para entregar nas nossas mãos. Deus, ele tem tesouros escondidos. Tesouro é valioso para dar chuva na tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Aleluia. Você sabe, Deus consagrar a minha mão e a sua mão, e aonde colocar, tudo vai prosperar. Você lembra de José? Glória. José não era nada. José, ele foi vendido, foi colocado num poço, foi vendido pelos próprios irmãos. Deus estava vendo tudo, e Deus, ele enxergava o coração de José, que ali havia um desejo de obediência. José ouvia Deus, Deus falava com José, e ele obedecia. Deus, ele levou José até o Egito. E lá ele trabalhou, foi preso. Mas ele nunca deixou de obedecer e de ouvir a voz do Senhor. E quando aquele reino chegou na pior situação precária, quem estava com as mãos ungidas por Deus? José. Era um reino grande, mas de um homem que se dispôs a obedecer. Através da obediência dele, aquele reino todo foi abençoado, porque as mãos dele estavam abençoadas por Deus. Aleluia. O inimigo criou situações para tirar José do propósito. Nós vemos ali que a mulher de Potifar assediou ele. Foi uma armadilha para tentar tirar ele da obediência, para levar José para a desobediência. E José falou assim: eu não vou fazer isso por obediência, meu Deus. Glória.
ele vai se levantar e vai me honrar. Aleluia. Era o que ele tinha no coração. É o que eu e você temos que ter no coração. Não importa a situação, não importa o que nós estamos passando lá na frente, Deus vai te levantar através da tua obediência, através do teu esforço. A glória. E aí nós vemos a história que onde ele colocou a mão, começou a funcionar. Você sabe o que é um rei? Chegar assim com um homem e dizer assim: a partir de hoje, primeiro a minha palavra, segundo a de José. Todos têm que obedecer à voz dele. Até o anel, que era do dedo do rei, coube no dedo de José. E aquele reino estava sobre a segunda palavra de José. E ele, com a bênção de Deus sobre a vida dele, mudou aquele reino. Aleluia. E através da minha obediência e da sua obediência, muitas coisas vão mudar. Muitas circunstâncias vão mudar. E aqui nós vemos no verso 12, como eu li, que o Senhor ele vai abrir o céu, vai revelar os tesouros escondidos para abençoar as obras das nossas mãos. E aqui eu acho lindo que Deus ele fala assim: tu vai emprestar para muita gente. Porém, tu não tomarás mais emprestado. O que eu vou te dar não vai sobrar tanto que tu vai dar para outras pessoas. Tu vai abençoar outras pessoas. Você não vai mais precisar ficar na dependência dos homens. Mas Deus vai levantar você com a bênção dele para ajudar outras famílias. Você crê nisso aqui que Deus está falando? Aleluia. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o que eu acho lindo aqui é que ele fala assim: é o Senhor fará de ti cabeça e não cauda. Ele fala assim: o Senhor te fará cabeça e não cauda. É como um dono de uma empresa. Ele é o dono, ele é cabeça, os empregados são as caudas. Só que aqui Deus ele fala algo: eu vou te pôr por cabeça e não por cauda, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus nesse dia que te ordena. E aqui ele fala assim: para guardar e cumprir. Sendo assim, estarei sempre por cima e nunca por baixo. Aleluia. Você quer ser cabeça? Você quer ser abençoado? Deus está falando: guarda os meus mandamentos, cumpre eles. Porque a obediência a Deus não é só ouvir, né, irmão? Não é só eu ouvir sobre Deus, é eu obedecer e cumprir todos os dias. Nós que estamos em Deus, que viemos do mundo que o Senhor nos chamou, viemos para a casa dele, todos os dias nós lutamos. Pode ter 30 anos de igreja, pode ter 50 anos de igreja, pode ter 100 anos de igreja. Todos os dias eu e você estamos lutando para obedecer a Ele. O pecado, a desobediência, ela bate na nossa porta todo dia, toda hora. As oportunidades de desobediência todo dia, todo ano, bate na nossa porta. Mas nós olhamos e falamos assim: eu não quero desobedecer a Deus. Aleluia. Eu quero obedecer a Deus. E nós temos esse poder de escolha. Duas escolhas Deus dá para mim e para você: obedecer e desobedecer. E ele fala que você estará sempre por cima e não por baixo. E no 14 ele fala assim: portanto, não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ó,
seu foco? Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Deus, Ele tem uma promessa para a sua vida e para a minha vida. Não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é minha mãe, não é o meu marido, é Deus. E os anos vão passando, e cada ano que passa, cada mês que passa, nós estamos nos aproximando de chegar perto dela. E nós não precisamos olhar para a direita. Deus está falando, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, que nem a mulher de Ló. Se você olhar para trás, você fica paralisado. Deus, Ele está falando, olhe para frente. Não olhe para o que acontece do lado e não olhe para o que acontece à esquerda e nem à direita. Mantenha seu foco no seu objetivo, naquilo que você quer alcançar, o que eu e você queremos alcançar. É uma promessa única e individual, aonde não depende do pastor, aonde não depende do obreiro, exclusivamente de um plano perfeito de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. Aleluia. Muitas coisas vêm para quê? Para nos distrair. O inimigo vai criar situações para quê? Para nós olhar para a direita, olhar para a esquerda, para quê? Para tentar nos distrair. Eu e você não podemos perder o foco. Tem muitas pessoas que não estão vivendo porque estão tirando os olhos do foco. Deus, eu vou continuar. Quem quiser errar, que erre. Quem não pode errar com o Senhor sou eu. Porque eu sei o que eu preciso. Eu sei o plano que o Senhor tem para mim. E eu vou ter esse plano e essas bênçãos sobre as minhas mãos. É um plano que Deus, Ele fala assim, é tesouros, é segredos, é bênçãos não reveladas. E Ele fala que se obedeceres os mandamentos, se obedecer, se não obedecer, não vai acontecer nada. Deus ele é claro, se obedecer, você vai viver, você não vai se preocupar com a bênção vai correr atrás de tudo. Agora, se você não obedecer, vai vir consequências. E Ele fala aqui, ó, de qualquer mandamento, não é só um, de qualquer mandamento que hoje te ordeno, a fim de seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Sabemos que deuses aqui com letra minúscula, seja, quando Deus ele fala assim, a fim de seguir outros caminhos, outros projetos, a minha vontade, não é só um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus de gesso. Tem muitas coisas que tira nós do propósito real de um Deus vivo para seguir coisas que não, há deuses minúsculos, as coisas minúsculas que só vai nos afastar e nós vamos prestar culto que dá atenção, e essas coisas nos tira do caminho. Deus ele está falando, só tem um que nos criou, que nos formou, que nos escolheu. Ele fala assim, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, que antes de você ser formado no ventre, eu já tinha escolhido, eu já tinha olhado, colocado nome e sobrenome, que trouxe para essa terra, projetei o teu futuro, projetei as promessas. Eu poderia ter escolhido outro, mas eu te escolhi, e é em você que eu quero cumprir isso. Nós vemos que essa geração, elas têm padecido. E Deus fala, o povo
conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de conhecer Deus, por falta de conhecer os planos dele. E vê em nós a identidade que Deus criou, que Deus formou. Aí você olha para mim quem nós somos. Tem pessoas que falam assim: eu só nasci para sofrer. Eu não dou certo em nada nessa vida. Eu caminho anos e anos e minha vida não muda. Deus, ele está falando, chegou a hora de parar e começar a dar ouvido à voz dele, os planos dele. Aleluia. Caminhar de mãos dadas com Deus todo o tempo, porque ele te amou e ele te ama. Aqui nós vemos que vale a pena nós obedecermos ao Senhor. E aqui, quem quiser abrir a sua Bíblia aqui para nós estarmos lendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao teu nome, Deus. É João 14, no verso 14. Glória. Olha só como é forte Deus, ele dá essa liberdade para nós. Se vós, eu e você, pedires algo em meu nome, eu farei. Se vós pedires alguma coisa que você esteja precisando, qualquer coisa que você esteja precisando, Deus, ele está falando: se você pedir algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecerei o quê? Aos meus mandamentos. Se nós amarmos a Deus e obedecer os mandamentos do Senhor, ele está falando: você pode pedir o que quiser e eu farei. Aleluia. Você viu que Deus está exigindo algo de nós? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 11 e no verso 13, Deus, ele fala assim: portanto, se de fato obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e o que? Servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus, ele está falando assim para mim e para você: se de fato obedecer aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor. A gente faz qualquer coisa por quem a gente ama, não é? Deus, ele fala assim: amando ao Senhor, o vosso Deus, e fazendo o quê? Servindo. Servindo não é que você vai ser um pastor, que você vai ser um obreiro, que você vai ser um diácono, que você vai fazer boas obras. Você serve Deus com a sua vida em obediência, servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus, ele está falando assim: eu quero um povo que me ame, eu quero um povo que escute a minha voz e faça o que eu quero. Eu quero um povo que me sirva de todo o seu coração, não é por metade. Não tem como eu ser a metade do meu coração ser de Deus e a outra não. Deus nos criou para Ele. Deus nos formou para Ele, para nós servir Ele, para nós adorar Ele. Deus não quer nós divididos. Imagine
Nós ia falar, Deus, por que o Senhor me deu só metade e está faltando a outra metade? Foi Deus que te criou. Foi Deus que te formou. Você é alguém escolhido por Deus. E por que nós não amarmos Ele? E por que nós não se submetemos a alguém que nos amou tanto? Que entregou o seu Filho Jesus. A única coisa que Ele tinha de mais precioso era seu Filho. Que muitas das vezes para mim, para você é difícil nós sacrificar coisas pequenas para obedecer. Deus, Ele entregou o melhor para a sua vida. Toda a sua liberdade, todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida foram entregues através da cruz. A verdadeira liberdade de você ser salvo, de você experimentar as promessas de Deus, seja aqui nessa terra e seja na eternidade. Deus, Ele fala nessa palavra: portanto, se de fato você me obedecer, guardar os mandamentos que eu te ordeno. Deus, Ele ordena. Deus, Ele está ordenando, dando uma ordem. Vocês foram feitos para me obedecer. Você imagina você numa empresa, o dono chega lá para você, tem que fazer isso, você fala assim, não lhe obedeço. Deus, Ele está dando uma ordem. E ordem é para ser cumprida. Aleluia. Quando nós não obedecemos ordem, traz muitos prejuízos para nossas vidas. Deus, Ele é Pai. E o pai, quando ele vai falar para um filho, ele vem com autoridade, não é isso? Ele vem com determinação, ele vem com ordem. Se você não fizer assim, tem que ser assim. E quem vai ser validado a palavra? Vai ser do filho ou do pai? Do pai. Jamais um filho, ele vai ter autoridade sobre o pai. E a palavra dele vai passar da autoridade do pai. Porque ele deve obediência. Aleluia. Porque ele está no patamar maior. E Deus, Ele fala que nós precisamos servir Ele com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Aleluia. A maior necessidade e a maior necessidade que o ser humano está sofrendo é a falta de Deus na alma. É no espírito. Porque ela é dele. Isso aqui é matéria. E no momento que o Senhor fala assim, vem aqui, fôlego, isso aqui vai virar pó. E nós vamos estar diante de Deus em espírito. Eu e você, Deus e você e eu e Deus. Não adianta, nós não vamos levar ninguém lá para tentar justificar. Se nós tivemos a oportunidade, se nós desfizemos da oportunidade, vai estar eu e você diante do Senhor. Não vai ter o irmão, não vai ter ninguém. Você sabe o que é que Deus está falando através dessa palavra? Nós temos pouco tempo. Nós já perdemos muito tempo. E Deus, por mais que nós perdemos o tempo de Deus não é o nosso. Deus, Ele é um Deus que restitui o tempo perdido. As promessas dele, ela vem à tona. Ela vem no momento que nós nos posicionamos, que nós reconhecemos que o Senhor nos formou, que o Senhor nos projetou, Ele tem uma promessa a cumprir. É tempo de nós nos posicionar. É tempo de você se posicionar em obediência. Vai ser fácil? Nunca vai ser. A carne, ela grita. A carne, ela vai lutar, porque ela é terrena. Ela vai ficar nessa terra. E aqui no 15, ele fala assim: contudo, se não obedeceres a palavra do teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os mandamentos e os seus decretos, que nesse dia o Senhor te ordena,
então virão estas maldições contra ti, te alcançarão. E o Senhor ele começa a enfatizar: maldito será o teu cesto. Tudo ao contrário. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa: você quer ser abençoado ou amaldiçoado? Ninguém quer ser amaldiçoado. E o que vai nos amaldiçoar? É o vizinho? Não, Deus está falando, é a nossa própria desobediência que nos atrasa. E ele fala aqui, ó, que depois os irmãos podem ler. Maldito será o ventre dos teus filhos, o filho do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas. Malditos serão entrares e amaldiçoado será o saíres. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão, repreensão em tudo o que fizeres, até que seja destruído e sofra repetidamente. Ruína por causa da malignidade de quem? Da obra do irmão? Das tuas ações pela qual me abandonaste. O Senhor te encherá de doenças até bani-lo da boa terra que está adentrando. Aqui o Senhor está falando que a malignidade, a desobediência, nós vamos ser alcançados pelas nossas próprias práticas. É as nossas obras. Nós temos uma semente nas nossas mãos. E tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se você acordar todos os dias, se Deus te der a oportunidade de você abrir os seus olhos, escolha esse dia para plantar semente boa com o Senhor. Se o inimigo vir tentando colocar nas suas mãos uma semente ruim para poder amaldiçoar você, lance fora. Plante sementes boas, porque o Senhor fala assim, que cada um colhe o que planta. Não adianta eu plantar limão e querer colher laranja. Deus está falando, plante obediência e você vai colher as bênçãos do céu. Então essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Nós vamos sair daqui com duas direções: obedecer ou desobedecer. Sermos abençoados e com uma oportunidade dos planos de Deus se cumprir na nossa vida, ou nós vamos viver, passar a vida toda nessa terra vivendo do mesmo jeito. Porque não é eu que estou falando, é o Senhor. É Deus que está falando. Se nós cremos em Deus e temos essa fé nele, é essa palavra que nós temos que cumprir. É uma letra. É uma letra que aos homens parece não ter efeito nenhum, mas faz. E aí começa a fazer, começa a praticar. O começo vai ser uma guerra, mas a cada dia você vai pegando força. Cada dia o Senhor vai lhe dando força e você vai vencendo. Ele vai te capacitar a obedecer Ele. E como Caim, Deus ele falou assim: o pecado bate a porta todos os dias, mas eu sou responsável de escolher se eu executo ou não, por obediência a Deus. Então vamos ter uma mente e um objetivo. Vamos colocar esse objetivo dentro do nosso coração, de obedecer a voz do Senhor, porque é Ele que está falando que se nós obedecermos Ele, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos. Vai ter salvação na nossa casa, vai ter transformação na nossa vida. Os planos de Deus vai ser perfeito, o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser honrado pelos seus testemunhos. E não precisa ninguém justificar. O sobrenatural vai ser para todo mundo ver. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: de verdade, o poder de Deus está sobre a vida daquele homem, daquela mulher, quem ele era e quem ele é hoje. E o nome do Senhor vai ser honrado. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa noite.
Leia ela em casa, se você puder, medite. E continue firme. Porque o choro ele pode durar uma noite. Mas se você obedecer, ao amanhecer a alegria pode entrar dentro da tua casa. O choro, o desespero pode estar hoje. Mas pela sua obediência, Deus ele pode dar ordem para os anjos entregar a sua bênção na madrugada enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver sentado, porque você não tem que estar preocupado com a bênção. Deus está falando, ela virá sobre ti e te alcançará. Aleluia. É você na frente, caminhando no seu objetivo, no seu foco, e aí Deus envia nas bênçãos atrás de você. Então não se preocupe. A única preocupação que você tem é de obedecer a Deus, porque se você obedecer, o resto Ele vai fazer, porque Ele falou nessa palavra que Ele cumpre. Aleluia. Amém? Não se preocupe com os problemas, não se preocupe com a salvação que está acontecendo, não se preocupe em obedecer, porque Deus ele falou que Ele vai fazer o restante. A mão de obra é dele. Amém? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado no seu coração, que nós possamos sair daqui hoje com uma visão diferente da que nós entramos, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e aplauda a Ele nessa Aleluia. Aleluia, Deus.